Falar do meio ambiente é falar de tudo aquilo que nos rodeia. Este é um bem precioso que nós poderíamos ter, porém o uso irracional do mesmo pode causar inúmeras consequências a todos nós, mas principalmente à geração vindoura. Ora viva, caro telespectador, está a começar mais uma edição do seu programa Mundo Jovem. E hoje iremos falar da juventude e a conservação do meio ambiente. Como vocês estão a ver, estamos na casa do Sr. Cossa, ele que cultiva plantas, portanto, ele vai explicar com mais detalhes acerca deste assunto. Por que falar da importância de se preservar os recursos naturais, bem como o meio ambiente, a sociedade juvenil? Estás interessado em saber, caro jovem? Por favor, liga-se à Vilanculo TV, subscreva-se e ativa o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Não só como também pode optar em nos seguir em todas as nossas redes sociais, falo do Facebook, Instagram e Twitter. Lá poderá deixar um gosto ou um comentário acerca daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na tua televisão online e não só. Como estão vendo, o Sr. Cossa cultiva plantas há muito, mas muito tempo, porque ele tem se preocupado com a biodiversidade e com o meio em que lhe rodeia. Desta forma, o programa, neste caso, vem muito mais para consciencializar a juventude no que diz respeito à importância de se preservar o meio ambiente. Como eu disse a priori, estamos no programa agora com o Sr. Cossa, ele que cultiva as plantas desde há muito e tem se preocupado com o meio ambiente. Desta forma, queremos saber quando é que surge a necessidade de cultivar as plantas e por que falar da preservação do meio ambiente à sociedade juvenil. Boa tarde, Sr. Cossa, seja bem-vindo ao Mundo Jovem. Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro, queria mesmo deixar ficar a minha identificação. Eu chamo-me de Felipe Pascoal Cossa, um jovem mesmo com um amor, não é, com o meio ambiente, como as imagens também testemunham. De facto, a ideia mesmo de ter o que, através dessa imagem, dá para ver, surge mesmo pelo amor. Não é? O amor com as plantas é o que falou demais, embora a cada dia que foi passando, foi aumentando, não é, os números das plantas, e até chegou um dado momento que quem, por exemplo, aparecesse para comprar, comecei já a disponibilizar. Muito obrigado. Certo. Gostava de saber qual é que é o papel dos jovens de hoje para o futuro do meio ambiente. Ok, muito obrigado. Bom, o papel do jovem de hoje para o meio ambiente quanto ao futuro, o jovem primeiro deve adquirir mais conhecimento sobre como devemos nos lidar com o meio ambiente. De seguida, este jovem deve lutar, não é, contra o fim da biodiversidade, fazendo palestras, não é, e muito mais. Exato. Sim. Mas é sabido que o meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, neste caso. Sim. Mas a questão é, por que é falar da importância da preservação do meio ambiente? Mas antes disto, eu gostava de saber qual é a importância do meio ou da preservação do meio ambiente ou dos recursos naturais. Muito obrigado. Bom, a importância mesmo da preservação do meio ambiente é muito ampla, não é? Porque falar do meio ambiente, conforme dizias, estamos a falar do que é da natureza. Exato. Sem a natureza, nada podemos fazer. Exatamente. Porque assim que estamos mesmo sentados, estamos mesmo por cima da terra, que faz parte desta natureza. Exatamente. Então, é muito importante preservarmos, não é? Ou seja, falarmos da importância que este meio ambiente tem para conosco. Porque enquanto nós não sabermos nos lidar com este meio ambiente, a resposta que poderá nos dar pode ser muito agressiva. Exatamente. Exato, sim. Mas falou aqui da resposta muito agressiva. Qual é que é mesmo? Qual é que seria mesmo? Quais é que são as consequências que podem sobrecair sobre nós quando nós não preservamos o meio ambiente ou os recursos naturais? Muito obrigado. Como consequências, por exemplo, de mau posicionamento nosso contra o meio ambiente, primeiro é sobre as mudanças climáticas. Hoje em dia estamos a reclamar sobre subidas de temperaturas. Quem sabe, se calhar, até nem se calhar, tem sido um dos fatores o mau posicionamento nosso com
este meio ambiente. Para além disso, em algum momento nós temos perdido, não é, alguns tipos de animais de grande porte, devido à caça ilegal. Em algum momento temos perdido também algumas árvores tão importantes que é nos fornecido. A madeira mesmo, que é muito procurada para além das fronteiras. Por exemplo, através do abate, não é, abusivo das mesmas plantas. Exatamente. Exato, sim. Mas o que nós de facto consumimos com muita agressividade o meio, mas o que pode causar com o consumo irracional do mesmo? Bom, com o consumo irracional do mesmo, o grande prejuízo é perdermos esses recursos, esses bens preciosos o mais rápido possível. Significa o termos talvez, ou termos tido ontem e termos hoje, mas não termos no nosso amanhã. Exatamente. Exato, sim. Mas olhando para a juventude atual, acha mesmo que essa juventude tem se preocupado com a preservação do meio ambiente? É um pouco complicado responder isto, mas eu acho que não é? Se digo não, é porque nós os jovens em algum momento estamos mesmo preocupados em fazermos aquilo que nos dá rendimentos daqui para aqui. Não é? Exato. Então, por falta, se calhar, de iniciativa, onde, se calhar, essa iniciativa, criando, mas olhando sobre a conservação do meio ambiente, pode nos dar o que é algum ganho no futuro. Exatamente. O que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo. Quando eu comecei, de facto, a produzir essas plantas que estão a ver, eu acredito que para um e o outro achava-me estranho, se calhar, ou pode ter pensado de alguém que não sabia o que estava a fazer, porque às vezes, enquanto eu saísse, eu podia talvez voltar com um ramo. Exato. Então, existem aquelas pessoas que em algum momento acham que uma planta só pode desenvolver ou viver ou multiplicar a partir de uma planta inteira. Enquanto só por ramo, existem aquelas plantas que aceitam a sua reprodução por estacaria. Então, a quem se calhar não tem esse conhecimento, enquanto me visse eu a voltar, não é, com esses ramos, eu achava que esse senhor ou esse jovem, será que está bem? Mas aquilo, em algum momento, eu trazia, se calhar sem com essa perspectiva de ganhar amanhã um certo valor, mas para criar uma boa forma, para dar uma cor mesmo saudável. Esse verde que nós exatamente ao meio ambiente. Mas enquanto o tempo foi passando, então comecei a ter retornos. Não é? Aparecem pessoas aqui em casa, eles solicitam mesmo dos meus produtos, assim como serviços que têm a ver com o espaço verde. Uau, maravilhoso, maravilhoso isso. Sim. Caro telespectador, momento de uma curta pausa, mas já estaremos de volta, portanto não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta à nossa segunda e a última parte do programa, ainda a falar da juventude e a conservação do meio ambiente. Qual é que é a necessidade mesmo de falar deste assunto à sociedade juvenil? Mas de que forma mesmo a juventude tem tratado ou tem conservado o meio ambiente? Estás interessado mais uma vez em saber? Por favor, subscreva seu canal e ative o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Não só, como também pode optar em nos seguir em todas as nossas redes sociais. Falo do Facebook, Instagram e Twitter. Lá poderá deixar um gosto ou um comentário acerca daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na tua televisão digital e não só.
Agora eu vou perguntar aqui ao Sr. Cosse. Sim. Bem, diante do constante processo de degradação do meio ambiente, causado principalmente por nós, Sim, ou pela ação sim, do homem, com quais é que certeza. são as possíveis soluções para combater a superexploração dos recursos naturais? Muito obrigado. Como solução, não é se calhar de travarmos essa agressão que nós mesmos temos praticado contra o meio ambiente. Primeiro, talvez seria de reforçar, não é, as medidas de fiscalização, não é, quanto ao contrabando, não é, da madeira, quanto ao abate de alguns animais, por exemplo, de conservação. E, para além disso, também seria de, por exemplo, na costa. Em algum momento, nós, como sermos humanos, que precisamos e que iremos precisar da existência desse meio ambiente, podemos desenvolver, não é, algumas atividades que têm a ver com o plantio de mangás. Exatamente. Não é, para além de falar da costa, mesmo para cá, podemos fazer o repovoamento, não é, da fauna ou da flora, colocando novas plantas. Exatamente. Por que não? Por que não? Por que não? Sim. Mas nós sabemos muito bem que a juventude é a faixa etária com mais complicações, mais difícil de entender as coisas. Sim, Mas eu gostava de saber, será que essa juventude que não está preocupada em proteger o meio ambiente, como é que nós, ou como é que se pode fazer para incutir na cabeça deles a importância de se preservar estes recursos naturais, que não é só importante para eles, mas também é importante para a geração vindoura? Com certeza. De facto, é meio complicado. É meio complicado, conforme eu dizia há pouco tempo, sim, de que nós em algum momento temos nos dado tempo com aquilo que a gente, quando faz hoje, o retorno vai esperando para ter logo de imediato. Mas no meu ponto de vista, devia-se mesmo trabalhar-se muito mais com a primeira idade. Não é? Porque essa primeira idade, posso dizer que é o futuro do amanhã de qualquer nação. Então, trabalhando primeiro com as crianças sobre o incutir, sobre a importância, assim como as medidas de preservação do meio ambiente, se calhar estaríamos mesmo a trabalharmos no sentido de, se calhar, como temos nos lidado com o meio ambiente para o futuro, possa talvez haver uma diferença. Para além disso, podia-se talvez também desenvolver-se algumas atividades, não é? Essas atividades que visam mesmo no melhoramento, não é, no que tem a ver com a conservação do meio ambiente, a partir mesmo de mim, na primeira pessoa. Exatamente. Não é? Se falo de mim, estou a falar da comunidade onde eu estou inserido. Então, fazendo movimentos de limpeza com outros jovens, depois da comunidade, até mais além. Sim, pode-se também fazer-se jornadas de limpeza, por exemplo, na costa marítima e mais outras atividades, no momento que sejam atividades que, enquanto nós estarmos a pensar em darmos solução, por cima não venha uma desvantagem. Exato. Mas agora vamos naquilo que é esta maravilha toda que nós estamos a presenciar. Coisa eu acredito que levou um grande tempo para poder desenvolver. Chegar até aqui. Exatamente. Gostava de saber, durante este percurso todo, quais que são as principais dificuldades que pode ter? As dificuldades sempre quando a gente falar de um trabalho, ou quando estiver a desenvolver um trabalho, as dificuldades sempre estão ao lado. Exatamente. Sim, mas o importante é transformar essas dificuldades em uma vitória ou uma oportunidade. De facto, este projeto, esta iniciativa não é de hoje nem de ontem. Lá vão mais que 6 ou 7 anos. Primeiramente, as dificuldades que eu tive primeiro foi de adquirir algumas espécies das próprias plantas, que até me obrigou mesmo eu a tirar um certo valor, não é, para poder adquirir comprando com os outros que já vinham produzindo essas plantas. Mas para além disso, porque, bom,
nós estamos a ver uma planta, mas é uma planta que precisa e precisou e irá precisar de muita coisa para poder estar saudável do como estão a ver. Exatamente. Então tive também dificuldades de como ter os vasos, não é? Para poder mesmo produzir e colocar lá as plantas, onde no início, porque eu estava a começar mesmo, pensei, o que posso fazer? Num dado momento me apareceu uma ideia de, ok, por que não transformo aquilo que é lixo para outra pessoa e para mim servir de uma superação, de uma dificuldade que eu estava a encarar naquele momento. Então imaginei mesmo no fazer uma campanha, não é, de sacos vasilhames esses de cimento, onde eu até falava com alguns miúdos da zona, e no sentido de eles andarem mesmo onde fazia-se blocos ou construía-se casas de bloco, recolhendo os sacos, e eu comprava. Exatamente. No sentido de eu transformar o que foi lixo para quem foi comprar enquanto o saco trazia cimento, Exato. não é, é um outro bem para se calhar, não é, colocar lá a planta. Mas para além disso também, dificuldades de vasos. Enfrentei, até agora enfrento dificuldades mesmo de estrume, excremento de boi, assim como areia vegetal, para poder nutrir as plantas. Então, como forma de superar, eu tive que, sacrificar o pouco que eu ganho onde eu trabalho, no sentido de investir hoje para talvez ter o retorno amanhã. Então eu sempre tenho alugado algumas caminhonetas ali, no sentido de ir até o interior para os que criam o gado bovino. Então comprando encarradas, e dali a areia é quase até dali da rua, enquanto eu ia tirando a areia, mas não o tirar com aquela agressividade. Exato. Exatamente, porque enquanto não saber o tirar esta areia pode até em algum momento provocar a erosão. Então eu sempre fui como é que posso, fui equilibrando. Então fui adquirindo a areia e uau, maravilha. Até eu poder chegar até onde estou no dia de hoje. Maravilha. Mas as dificuldades de facto nunca faltaram. Exato. E até mesmo agora ainda prevalecem. Estou a enfrentar, mas o grande problema ou a grande dificuldade que eu estou a enfrentar agora é de um espaço. Não é um espaço mesmo numa via pública onde qualquer pessoa, não é, ao passar possa ver e se calhar entrar a apreciar e ter iniciativas a partir talvez das minhas, assim como o adquirir, não é, a tal planta. Exatamente. Ou estas plantas, sim. Exatamente. Porque estou um pouco no interior, então poucas pessoas aparecem por terem passado dali, mas só pode aparecer porque ouviram falando ou dizendo com alguém que já viveu. Exato, sim, a situação. O senhor Costa aqui falou da reciclagem. Sim, ele usou os sacos de cimento para sim. fazer vasos. Por isso, caro jovem, tudo aquilo que talvez nós achamos que é importante, sim, em algum momento serve para alguma coisa. Com certeza. Desta forma, nós, ao invés de contribuir mais para enchermos os nossos lugares, rodearmos de lixo, vamos reciclar também, como o senhor Costa fez. Sim. Transformar deste lixo é uma coisa viável. Precioso, sim. Certo. Caro jovem, estamos na reta final do nosso programa, mas antes quero pedir aqui ao senhor Costa para deixar uma mensagem a todos os jovens acerca da importância da preservação do meio ambiente. Muito obrigado. Bom, se calhar não terei muito por falar, porque enquanto íamos desenvolvendo a conversa ou o programa, então a importância da conservação do meio ambiente acabou ficando, mas nunca é demais repisar uma e outra palavra, não é? De facto, eu queria chamar muita atenção a todos os que poderão me assistir ou poderão viver nesta reportagem ou a partir deste programa, o quão é bom conservarmos o meio ambiente, porque enquanto nós conservarmos o meio ambiente, estaremos a conservar e a preservarmos, não é, das nossas vidas e da nossa saúde, porque sem um ambiente saudável, nada teremos de vida
saudável. Exatamente. Então eu queria chamar a atenção no sentido de no sentido mesmo de continuar a preservar o meio ambiente de todas as formas, mas também nós os jovens devemos, ou qualquer um que tiver um conhecimento sobre a preservação do meio ambiente, eu aconselho partilhar. Vamos envolver nas nossas plataformas de redes sociais um pouco, não é? Sobre assunto mesmo de conservação do meio ambiente, em vez de nos preocuparmos por algo que nada irá nos trazer de benefício. Exatamente. Sim, então é este conselho, mas também queria, se calhar, se me permitir, desculpe mesmo por sair um pouco do conteúdo desta reportagem, queria chamar a atenção a todos sobre a pandemia que está a assolar, não é? A qualquer canto do mundo. Esta doença é uma realidade para quem se calhar ainda andava ou ainda anda com uma informação de que não, é um assunto político. Meus amigos, e familiares e a todos mesmo, esta doença é uma realidade. Vamos usar a máscara, uma forma de retardarmos a disseminação desta doença. Ou seja, a grande vacina, na minha ótica de pensar desta doença, é o uso da máscara. Exato. Então, se eu acabei mesmo saindo um pouco daquilo que se calhar é o tema desta entrevista aqui, é que vejo uma relação, não é? Então, Exato. o meio ambiente, a sua conservação, vai culminando mesmo numa boa saúde. Exatamente. Então, enquanto também estarmos a usar de máscara corretamente e frequentemente, também estaremos a preservar, não é, o precioso que um indivíduo tem, que é insubstituível, não existe a segunda vida, que é a vida e uma boa saúde. Exatamente. Obrigado. Caro telespectador, assim foi o nosso programa. Jovens, sejamos uma juventude consciente no que diz respeito à importância da preservação dos recursos naturais. Desta forma, quero pedir a si mais uma vez para subscrever seu canal e ativar o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Não só, pode optar também em nos seguir em todas as redes sociais. Falo do Facebook, Instagram e Twitter. Lá poderá deixar um gosto e sugestões daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na grelha de programações. E para a semana, voltamos com mais temas interessantes para si.